Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma websérie aqui no Grupo Voito, neste canal que tem trazido tanto conteúdo de Israel, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, trazendo convidados que participam de empresas que estão transformando o mundo dos negócios. É isso mesmo, para você que está chegando agora aqui no canal do Grupo Voito, já deixa aquele like, já curta, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse rico conteúdo. Lembrando que agora, com a websérie Expedição lá em Portugal, nós estaremos toda quarta-feira, às 13h30, horário de Brasília, trazendo convidados para realmente compartilhar todas essas experiências e vivências reais do mundo dos negócios. Então, não deixe de participar toda quarta-feira, às 13h30. Eu sou André Bianchi, convidado aqui do Grupo Voito, para compartilhar com vocês, junto aos convidados de vários lugares. Este, em especial, eu realmente tenho um carinho muito grande, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, há uns 5, 6 anos atrás, e agora ele está em Portugal, ele está empreendendo lá, e eu tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo, ponto de vista diferente para que a gente possa aprender. Mas antes de começar, antes de fazer aquele spoiler, eu queria convidar a Bárbara para trazer as considerações iniciais e as provocações iniciais para que hoje a gente tenha aqui todo o conteúdo do Grupo Voito. Bárbara, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso mais novo quadro aqui, agora explorando um pouquinho mais sobre Portugal também. E é claro, né, como de costume, quem acompanha aqui a gente já sabe que quando eu apareço é trazer coisa boa, né, André? Então, ó, já vou deixar avisado para todo mundo acessar o nosso manual de bordo no QR Code que está aqui no nosso link na tela. Acessando, você vai ter acesso à primeira mão a todos os insights que a gente separar aqui para vocês. E ao longo do tempo, a gente vai postando todos os insights dos outros episódios por lá também. Então, você já vai ter acesso a tudo em um só lugar. Além disso, também tem materiais complementares. Então, a gente separou alguns materiais especiais para vocês aqui hoje. Um deles é o pocketbook do livro Data in the Leaf e também um artigo falando sobre as diferenças de IoT e também IIoT. Então, assim, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias, explorar um pouquinho mais esse mundo, com certeza o nosso manual ele está aí para trazer esse conhecimento para vocês. Além disso, então, lembrar, quem já conhece a gente sabe que a gente tem um Insight premiado, que o Insight premiado, basta você participar aqui da nossa live e anotar algum insight bem legal que você gostaria de compartilhar com as pessoas, postar no seu Instagram Stories um print com aquele insight escrito, marcar o @Grupo Voito e pronto, você já vai estar participando e pode ganhar aí um kit Voito ou um livro da nossa editora. Show de bola, Bárbara. E olha, eu tô vendo que tem muita novidade por vir. Eu acho que vocês trouxeram o pessoal de Israel, dos Estados Unidos, aqui do Brasil, para trazer conteúdo por vários pontos de vista diferentes. Eu acho que quando você tem ponto de vista diferente, você consegue compreender melhor as transformações do mundo dos negócios. Então, acho que tem muita novidade por vir nas próximas webséries. Certo, Bárbara? Isso aí. Muito mais por vir ainda. Perfeito, mas eu acho que chega de papo furado, né, Bárbara? Vamos direto ao ponto. O nosso convidado já está aqui aguardando para iniciar a apresentação de hoje e eu gostaria de convidá-lo aqui para o nosso bate-papo. Ele que é o Nuno Pinto Gonçalves, ele é o co-founder e CEO da Emito, uma startup que desenvolve soluções para a área industrial usando IoT, Internet das Coisas, com o intuito de ajudar as organizações a tomar decisões baseadas em dados, automatizar os processos e também agilizar as operações. Nuno, seja muito bem-vindo aqui no bate-papo, direto aí de Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde, André, e é um prazer revê-lo agora, e bem-vindos também a todos a Portugal e a nossa audiência que nos acompanham também aqui, né? Espero que gostem da viagem, vamos certamente falar aqui de coisas muito interessantes e que certamente vai ser útil para todos. Obrigado, Nuno. E mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo, porque eu vejo que você é um cara super corrido, com todas as atividades que você tem, e você abriu um espaço para compartilhar as suas vivências e experiências. Então, aqui do Brasil, ficamos muito gratos com a sua disponibilidade e participação. Mas, como eu disse, chega de papo furado, vamos aproveitar ao máximo a sua presença aqui, para que a gente possa aprender com você. Mas, Nuno, antes de iniciar, eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória. Conta um pouquinho sobre o Nuno, o quem é e também o que ele faz hoje por meio da sua empresa.
Uhum. Muito bem. Então, eu cursei Engenharia Eletrotécnica e sempre gostei muito de tecnologia, de computadores. Aliás, tive o meu primeiro computador aos 13 anos e, embora segui Eletrotecnia, mas depois acho que sempre queria ser alguém ligado aos computadores e à informática. E quando comecei a trabalhar, senti foi que comecei a evoluir dentro de empresas corporate, empresas de grande dimensão, e comecei também a ter que lidar com IoT. Comecei a entrar com a Internet of Things enquanto cliente, ou seja, eu tinha que estar, isto já foi há alguns anos atrás, e tinha que fazer, gerir toda a parte da aquisição e do procurement de sistemas de Internet of Things, Internet das Coisas. E na altura, o Internet das Coisas ainda não era uma palavra ou um conceito muito utilizado. E depois eu aconteci que eu estava a sentir aquilo um processo bastante difícil, ou seja, demorava imenso tempo entre o momento em que iniciávamos o processo até termos o sistema a funcionar. Além disso, era caro. E depois aconteceram duas coisas. Eu, por um lado, já estava farto de andar de terno, né, e gravata, e então, aliado a isto, a ver o problema do que é que se passava, ou seja, da dificuldade de implementar sistemas IoT, eu acabei por, juntamente com os meus co-founders, de criar a M2 e, no fundo, de tornar a vida do IoT mais fácil. É um bocado assim esta a minha história em 30 segundos. Perfeito. Mas agora me fala um pouquinho mais, Nuno, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo num outro momento. Você até me lembrou, se eu não me engano, foi em 2014. Nós tomamos um café lá em São Francisco, no Vale do Silício, na Califórnia. Então, para você que está chegando agora, lembra que aqui no Grupo Voito nós fizemos 20 episódios lá dos Estados Unidos. Tem muito conteúdo, então já se liga no canal. E dentro disso, Nuno, eu costumo dizer que o networking é a maior riqueza que nós temos, porque você acaba muitas vezes criando conexões e em algum momento você pode acessá-las. Dentro disso, me fala um pouco mais a respeito da sua empresa como um todo e como que você enxerga, na tua opinião, a diferença da inovação no Vale do Silício em relação à internet das coisas, quanto Portugal em relação à sua empresa também. Poderia compartilhar conosco? Sim, claro, André. Uma das coisas que notei nas vezes em que fui a São Francisco, estar lá aquele tempo e absorver aquela dinâmica do empreendedorismo, não é? Algo que também deve ter sentido lá nas vezes e no tempo que lá esteve, e realmente a dinâmica do Vale do Silício é sempre muito mais, aliás, é muito superior àquilo que se passa em Portugal e que se passa no resto do mundo, embora, na minha opinião, o resto do mundo tem tentado acompanhar e tentado replicar a dinâmica desse ecossistema de empreendedorismo do Vale do Silício e tentar replicá-lo nas suas regiões. E aqui em Portugal também temos tentado a fazer isso e, no fundo, aquilo que era a inovação há 10 anos atrás, o empreendedorismo há 10 anos atrás, é muito diferente. Hoje em dia temos bastantes mais startups em Portugal a inovar e aliás, Portugal até recentemente teve vários unicórnios e isso é algo de louvar. O Brasil também tem estado a fazer um excelente trabalho nesse tipo, com cerca de 12 unicórnios até agora, salvo erro, por isso parabéns a todos os brasileiros por este feito. E, no fundo, o próprio, aqui também em Portugal temos, além das startups, a nível de investimento dos investidores, temos investidores mais sofisticados, mais evoluídos, há mais capital, e o próprio país tem-se destacado, como estava a dizer, no empreendedorismo, e vemos muitos investidores a querer investir em Portugal, VCs, não é? Venture Capitalists a querer investir em Portugal, porque as empresas portuguesas acabam por já começar a notar, já nos últimos anos, notar que conseguem estar ao nível das empresas do resto do mundo, dos restos dos países como a Alemanha, o Reino Unido ou os Estados Unidos. Perfeito. E agora, trazendo um pouquinho mais da sua empresa, a prestação de serviço que ela tem dentro da internet das coisas, o que você acredita que é um diferencial, não só para a questão de Portugal, mas para o bloco europeu também? E se vocês, quando se envolvem em inteligência artificial, vocês têm
em mente a questão de cultura de outros países também, porque não importa se é segurança, não importa a área em que você atua dentro do IoT, tem muitas questões culturais que são diferentes. Então fala um pouco mais para a gente dos diferenciais da Emito e também em relação ao bloco europeu. Sim, claro. A nossa grande diferencial face àquilo que são as soluções que existem no mercado do IoT, não é? Porque se nós fizermos uma pesquisa de Internet of Things no motor de busca, vamos encontrar dezenas ou se não centenas de empresas, mas isso não são todas iguais e há muito... O Internet of Things é um conceito extremamente vasto e podemos ter empresas a atuar desde hardware, desde software, e mesmo em software podemos dividir em diversas áreas dentro de software. Mas a nossa principal diferença, e face também àquilo que foi a nossa experiência enquanto clientes, foi querer simplificar o IoT. E nós desenvolvemos uma plataforma que basicamente consegue reduzir em 10 vezes o tempo de desenvolvimento de soluções customizadas. E para isso tivemos que trabalhar numa arquitetura única que tem duas particularidades. Uma framework low-code, que permite que nós possamos criar soluções customizadas ao cliente em muito pouco tempo, ou seja, em reduzir o tempo de desenvolvimento para horas, semanas ou meses, reduzir para horas. E depois a segunda característica é os templates, ou seja, os templates permitem-nos, no fundo, criar um caso de uso, uma solução para um cliente e depois cloná-la, replicá-la pelo resto do mercado. E tudo isto, estas duas grandes características, fazem-nos ser mais ágeis do que a concorrência. Esta é aquilo que nós achamos que é a nossa proposta de valor. Relativamente depois à questão da segunda parte da pergunta, André, da inteligência artificial e de como é que nós conseguimos também nos adaptar. Não só da inteligência artificial, mas do resto do produto como um todo. Naturalmente, nós estamos a fazer até agora um projeto bastante interessante de investigação e desenvolvimento, que é a monitorização de sinais vitais para a detecção precoce da Covid-19. E isso é um projeto que estamos a fazer com a Faculdade de Medicina daqui da Universidade de Lisboa, mais o Instituto Superior Técnico, são duas universidades de renome de Lisboa e do país, e temos estado, no fundo, a tentar perceber, detectar padrões dos sinais vitais que permitam detectar até 48 horas uma infecção como a da Covid-19. Pronto. Estamos a fazer aqui evolução, ainda é algo que demora o seu tempo a desenvolver, mas a questão é que o que eu queria chegar é que depois nós vamos ter que lidar com ir para qualquer país, por exemplo, como a Suíça, e ter que adaptar a solução ao mercado local, porque nós podemos ter restrições seja a nível de dados, seja a nível do próprio consumidor ser mais exigente e não querer que, por exemplo, a solução esteja na cloud e quer ter uma solução on-premise, porque ele simplesmente o cliente pode ter receio de que os dados possam estar acessíveis ou estar fora da sua área de controle. E nós temos que criar esse tipo de soluções, ou criar ou apresentar essas soluções se o cliente quiser ter a solução na cloud e fica tudo mais fácil para ele do ponto de vista da gestão, mas se achar que fica mais seguro assim, nós também podemos disponibilizar uma solução on-premises, por isso. Nós achamos é que as soluções Internet of Things, para trazer valor, têm que ser customizadas, e a nossa ideia sempre foi de fazer esta customização como forma de dar mais valor ao cliente. Perfeito. E você falou algo muito interessante, customização. Quando se fala em startup, quando se fala em Vale do Silício, Portugal, que é um centro de inovação hoje, muito se fala sobre escalabilidade. Como você consegue olhar, então, para a questão da customização sem olhar para um problema da talvez não escalabilidade do teu negócio? Vocês têm produtos customizáveis e escaláveis, ou você tem um híbrido? Como que funciona isso dentro dessa questão? É uma excelente questão, porque em Internet of Things, em IoT, a escalabilidade é um aspecto muito importante. Porquê? Porque nós podemos desenhar uma solução, e é uma solução que até podemos desenhar fazer
Minimum Viable Product, não é? Um MVP em 1 ou 2 meses, mas depois a solução não é escalável, ou seja, depois se quisermos replicar aquela solução por centenas de clientes, provavelmente podemos ter dificuldades, ou então se quisermos escalar, porque depois a escalabilidade é, por exemplo, adicionar mais sensores ou outro tipo de sensores. Nós podemos desenhar a solução para trabalhar, por exemplo, com sensores de temperatura, e, por exemplo, a monitorizar agora uma coisa que é algo muito importante, é monitorizar o transporte e o armazenamento das vacinas da Covid-19. E porque se não forem armazenadas à temperatura que o fabricante ou o laboratório produziu, nós temos um problema de poder degradar a qualidade da vacina. E nesse sentido, por exemplo, esses sensores de temperatura, nós podemos desenhar a solução para sensores de temperatura, mas depois, amanhã, estamos a falar com um cliente que quer também rastrear a localização. E temos depois dificuldade em adicionar essa funcionalidade a um produto já desenvolvido. Adicioná-lo de uma forma fácil, ou pelo menos escalar o produto dessa forma. E daí nós apostamos em fazer aqui desenhar uma plataforma que permita, por um lado, apresentar estas soluções customizadas, e aí a framework low-code ajuda-nos a chegar lá, e através dos templates conseguimos escalar a solução, porque depois basta instantaneamente clonar o template para múltiplos clientes, depois de podermos ensinar. Quase como se fosse uma espécie de um WordPress, digamos assim, em que depois do template está feito, ele pode ser rapidamente utilizado por um outro cliente e adaptado depois. Perfeito. Eu fiz essa pergunta porque quando se fala hoje em startup, tem essas modinhas, né? As modas de que tem que ser desse jeito ou daquele jeito, quando na verdade você tem várias formas de fazer, então não tem que ser tudo 100% escalável ou customizado, você pode ir adaptando. Mas, Nuno, até o pessoal que está chegando agora, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, já coloque aqui nos comentários que o pessoal do Grupo Voito vai estar selecionando para que a gente possa tentar atender ao máximo possível aqui. Dentre elas, tem aqui o Gabriel Eduardo, ele pergunta o seguinte: Nuno, o tamanho do mercado consumidor em Portugal é um desafio para empreender por aí? Dado o tamanho do país? Sim, é um desafio, porque Portugal tem 10 milhões de habitantes, não se compara em termos de dimensão com o Brasil, e o que acontece é que não só o número de consumidores é mais baixo, naturalmente, como também o número de empresas. Embora nós focamos em business to business, ou seja, focamos apenas em soluções industriais, soluções para empresas, e não no mercado de consumidores, mas existe naturalmente uma relação, ou seja, o mercado de empresas, o mercado potencial é muito baixo para nós, e daí temos que começar logo desde o início a procurar o mercado europeu, pelo menos que é esse que está mais próximo, seja países como a Alemanha, a Suíça ou o Reino Unido, porque realmente Portugal é um país pequeno. Felizmente, para quem está no Brasil, com a população toda que tem e um país enorme, um país muito diverso, tem sorte de ter esse mercado, porque consegue, antes de se internacionalizar, consegue cobrir e ganhar uma atração razoável e significativa no seu próprio mercado interno, ou no mercado interno. Não, perfeito. E pessoal, até eu indico, aqui no Grupo Voito foi feita uma websérie também de Israel, que também é um pequeno país que depende de fora, do exterior para crescer. Então vale a pena você começar a consumir o conteúdo aqui no canal, porque você vai começar a observar que tamanho não é documento. Tamanho realmente só traz para você desafios que, se você ultrapassá-los, com certeza vai ter mais resultados. Mas tem inclusive uma outra consideração aqui, uma pergunta da Júlia Rocha, e ela pergunta o seguinte: Nuno, quais áreas da internet das coisas que você enxerga com maior potencial em Portugal? E eu vou emendar também sobre o teu ponto de vista do bloco europeu. Sim, é uma boa pergunta, Júlia. Aquilo que nós achamos que são as áreas mais importantes, e é aquela em que nos estamos a focar mais, são 3 áreas: é Smart Buildings, é indústria, ou manufatura, o manufacturing, e é a logística, principalmente a cold chain. E porquê o Smart Buildings? Porque nós vimos agora com a questão da pandemia
em que as pessoas foram obrigadas a ir para casa porque não havia condições de estarem juntas no mesmo espaço e havia o problema da propagação. E por isso trazer as pessoas de volta para os escritórios, como por exemplo aqui onde eu estou, onde é necessário garantir que a qualidade do ar ou que as condições de segurança são adequadas às pessoas que estão naquele momento e que nós podemos, no fundo, pedir aos nossos colegas, voltem, que o escritório é seguro e embora eu sei que o trabalho remoto veio para ficar, mas acredito que o modelo híbrido, onde as pessoas irão trabalhar uma parte a partir de casa e outra parte no escritório, acho que é o que vai vingar no futuro e é necessário garantir que há condições nos escritórios para que as pessoas regressem. Depois, por outro lado, há uma tendência do ESG, não é? No fundo, da questão ambiental, que queremos reduzir o consumo de energia dos edifícios e as soluções de Smart Buildings não só podem também ajudar na qualidade do ar e na propagação de doenças, porque conseguimos garantir que a ventilação de um espaço é adequada ao número de pessoas que está lá, mas também o consumo de energia. Depois, o segundo ponto da indústria, a indústria seguramente são áreas que vão investir fortemente em Internet of Things e na transformação digital, porque são áreas que ficaram atrás, não é? Com a indústria 4.0, precisamente, é um processo que vai ser longo, estamos a falar de 5 a 10 anos de investimento significativo nesta área, e depois a logística, porque a introdução de novos produtos, a otimização da logística, a introdução de novos produtos que precisam de ser conservados em frio, que obriga, por exemplo, frescos, a questão das vacinas, falámos há bocado, ou seja, há um conjunto de novos produtos que vão ser introduzidos em que garantir que o transporte e o armazenamento é bem feito e nas condições para garantir que a qualidade de entrega desses produtos, quando chega ao consumidor, está dentro daquilo que foi definido pelos fabricantes e pela legislação. E pronto, nós queremos, assim, achamos que estas são as áreas principais. Perfeito. E eu acho interessante você trazer, Nuno, para a gente, porque hoje você tem a internet com muito conteúdo. E você tem as pessoas que vivenciam muitas vezes esse olhar. Então você estar aí do outro lado do continente, compartilhando um pouco a sua percepção, nos provoca também a olhar outras coisas, porque às vezes a mídia acaba direcionando para uma área, sendo que nem sempre reflete a realidade. Mas aqui temos mais uma pergunta relacionada a Portugal, que eu acho bem válida, que é da Débora Ferreira. Ela pergunta o seguinte: Nuno, o que você acredita que seja uma característica cultural de Portugal que define o país como um novo centro de inovação? E é bem legal essa pergunta da Débora, porque eu vejo que no Brasil a gente não tinha essa percepção de Portugal e está sendo muito rápido essa evolução, né? Então, a que você acredita que pode ser esse diferencial em termos de inovação? Sim, é uma excelente pergunta, não é? O que é que caracteriza o povo português que permita realmente que a inovação consiga florescer da forma como tem acontecido nos últimos anos? Eu acho que os portugueses utilizam uma palavra que é que no fundo define a capacidade dos portugueses se adaptarem rapidamente a qualquer situação, e isso acontece quando houve, nas décadas 60, 70 e 80, houve muitos dezenas de milhares de portugueses a emigrar para o resto do mundo, e quando os portugueses vão para qualquer lado, eles conseguem se rapidamente adaptar e adaptar à cultura, adaptar à situação, ao contexto de trabalho, o que for, e conseguem, perante as adversidades, ultrapassar o que nós chamamos aqui em Portugal a capacidade de desenrascar, o desenrascanço, a capacidade de poder ultrapassar as adversidades, isto é, podemos dizer que é a capacidade de ultrapassar as adversidades com um mínimo de recursos, e o que na inovação é bastante importante. E eu acho que naquilo que foi a história do nosso país agora nestes últimos anos, com a inovação e o facto de muitas empresas quererem instalar em Portugal os seus centros de desenvolvimento, o facto de muitas startups estarem a nascer em Portugal, significa que esta nossa capacidade de nos adaptarmos aos obstáculos com o mínimo de recursos é algo essencial.
Não, perfeito. E até pegando mais um gancho, a gente está virando aqui rapidinho, porque o que eu falei, o tempo passa muito rápido e a gente Exato. tem que espremer ao máximo o seu conhecimento. A Laís Vitória, ela traz também uma pergunta interessante para a gente compreender um pouquinho as diferenças em relação ao networking. Ela pergunta o seguinte: Nuno, como é feito o networking em Portugal? Você tem essa cultura de compartilhar experiências? Eu sei que o momento agora é a questão da pandemia, que muitas vezes não tem tantos eventos, mas de um modo geral, como que esse networking é feito? Vocês têm abertura para o networking, por exemplo, de empresas de fora, de profissionais de fora até vocês? Fala um pouquinho mais a respeito desse contexto. Sim, o networking em Portugal acho que agora faz-se mais networking, não é como aquilo que nós assistimos no Vale do Silício. Aliás, André, a primeira Sim. coisa que nos diziam é o networking é a coisa mais importante a fazer, e Exato. realmente era a quantidade de pessoas que troca de cartões, quando era nestes eventos físicos, cartões de visita, no LinkedIn, etc. Havia um dinamismo superior a isso que eu quando estava em Portugal, tenho mais dificuldade em fazer networking porque as pessoas parece que acham que eu me estou a aproveitar, ou então acham que, tipo, mas quem é esta pessoa que eu não conheço que me está a abordar? E isso é negativo. Tem mudado nos últimos anos, as gerações mais novas estão mais abertas ao networking, percebem o seu valor, também o social media tem ajudado nesse sentido, em particular com o LinkedIn. Agora, eu acho que nós, dentro daquilo que é do ecossistema de empreendedores, nós fazemos muito networking, partilhamos experiências, porque não vale a pena. Eu acho que o que é importantíssimo dentro de um ecossistema de empreendedorismo é partilhar experiência, porque não vale a pena quem vier a seguir a nós repetir os mesmos erros que nós cometemos. E isso, o networking é essencial, porque eu posso ligar ao André, olha, ajuda-me nisto, tu conseguiste ultrapassar este problema, como é que fizeste isso? E é algo que em Portugal tem melhorado bastante, mas ainda podemos melhorar mais. E o conselho que eu dou aos nossos amigos também do Brasil que nos estão a ouvir é façam o networking, é importante, partilhem experiências, e porque isso é que ajuda a reduzir o risco das vossas aventuras e no empreendedorismo. Exatamente. Então, obrigado pelas dicas. Já estou anotando aqui já, porque eu não quero cometer erros nos próximos approaches aí em Portugal. Mas dentro disso, voltando um pouco para a sua empresa, Nuno, eu queria saber, ela já passou por alguma rodada de captação de investimento? Se sim, como que vocês estão direcionando hoje esses investidores? Você percebe que Portugal, ela já está madura na questão de investidores, né, porque uma coisa é o ecossistema de startup, outro é a questão dos investidores. E se não, no bloco europeu, tem incentivos para a questão de investidores, para startups? Sim, existem. Eu acho que agora cada vez há mais facilidade em captar investimento, em primeiro lugar. Há muito investimento a ser direcionado, e se nós formos ver, por exemplo, ainda aquilo que seja a nível europeu, seja, por exemplo, no bloco da América Latina, onde o Brasil se inclui, nos Estados Unidos, quase que se duplicou o nível de investimento de VC, não é? De capital de risco, de venture capital, quase que duplicou face a 2020. Por isso há muito capital à espera das nossas ideias. O que é que nós sentimos? Nós, em primeiro lugar, ainda não captamos investimentos, estamos a fazer bootstrapping. Definimos uma estratégia primeiro de chegar a um patamar de maturidade da solução antes de captarmos investimento. Achávamos que era a melhor estratégia para nós, e vamos iniciar uma ronda em breve, mas o que é que sentimos dificuldades a nível daquilo que possa ser a captação de investimento em Portugal, na área do IoT em particular, que é ainda não existe muita experiência dos investidores nesta área. Sim. Para calcular o potencial do mercado, as dificuldades que os clientes têm, por exemplo, na implementação de sistemas, não existe, se o investidor não perceber a dor que nós estamos a resolver, pode achar que estamos a fazer algo esotérico ou algo que não vai ter aplicação. E depois há outros projetos que falharam na área do IoT, e alguns investidores são mais cautelosos no investimento. Sim. O que nós tentamos abordar, sobretudo também investidores da Europa, dos Estados Unidos, embora normalmente é para rondas Series A ou B que
principalmente dos Estados Unidos, que entram, mas dentro Sim. do universo europeu, do bloco europeu, já há mais facilidade de investir em seed e pre-series A, por exemplo, ou seja, rondas mais pequenas, digamos assim, de investir em empresas de países como Portugal, de investidores, seja da Alemanha ou do Reino Unido, de investir nestas empresas. Mas ainda, pronto, como eu disse, os investidores estão mais sofisticados. Em IoT era necessário, acho que faria sentido mais alguma experiência de casos bem-sucedidos para que os investidores sintam mais confiança também em investir nestas áreas. Perfeito. E até aqui a gente fechando o ciclo de perguntas, e como vocês, startups de Portugal, olham empresas e startups aqui do Brasil? Vocês acreditam que existe possibilidades de oportunidades ou não? Para vocês, a prioridade é crescer, por exemplo, o bloco europeu, tem o corredor asiático, que eu acho que é o que mais vai crescer nos próximos 10, 15 anos, Estados Unidos. Como que você enxerga essa relação startups Brasil-Portugal? Sim, André, isso é uma excelente questão, até porque face à proximidade de Portugal com o Brasil, e não só pela língua, mas pela cultura e pela toda a história que os dois países têm, muitas empresas acabam por fazer um percurso que é internacionalizar para o Brasil. E há muitos exemplos aqui em Portugal de empresas com sucesso que decidiram internacionalizar-se no Brasil, ou pelo menos um dos países também, à parte, por exemplo, com a Espanha, de ir para o mercado brasileiro. E que é um mercado enorme e tem a questão da língua, da proximidade cultural, como disse. Mas tipicamente as empresas fazem um percurso que é de entrar primeiro no resto do mercado europeu, pelo facto de, por exemplo, o facto de ser a mesma moeda, de estarmos aqui no euro, e o facto de, mesmo até do ponto de vista das restrições alfandegárias para quem trabalha com equipamento ou com hardware, de poder abordar primeiro estes mercados. E depois também é onde os investidores estão localizados, ou seja, porque os investidores podem ajudar, por exemplo, se um investidor do Reino Unido entra no capital de uma startup, certamente vai abrir portas a empresas no Reino Unido. Okay. No Brasil já é mais difícil, porque provavelmente pode não ter o networking que permita abrir essas portas, porque o investidor também tem não é só fornecer capital, também pode ajudar a abrir portas que são muito importantes para chegar às empresas, chegar aos mercados. E nesse sentido, eu acho que é possível, e eu acho que os dois países devem procurar mais sinergias e partilha de experiências, porque essas sinergias pode-se partilhar experiências que são úteis nos dois sentidos, e eu acho que o facto da proximidade cultural e linguística é uma mais-valia que não deve ser desperdiçada. Perfeito, Nuno. Bom, eu queria agradecer a sua participação no dia de hoje. Pessoal, não sai daqui não, a gente tem mais, vou chamar a Bárbara já para trazer provocações, insights, tem muita coisa por vir. Mas ao Nuno, eu queria agradecer pelo tempo dele, muito solícito, eu convidei, ele na hora topou, já trocamos ideias, então realmente eu agradeço pelo que você tem de mais valioso, Nuno, que é o seu tempo, e abrir esse espaço para poder trazer o give back, que é realmente trazer de volta, compartilhar vivências e experiências com os seus irmãos aqui do outro lado do Atlântico, com certeza trouxe muitas sacadas e insights para a gente utilizar. Então, mais uma vez, muito obrigado e deixo a palavra para você trazer alguma provocação ou até alguma consideração. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer responder aqui às vossas perguntas da nossa audiência, nossa querida audiência. E eu espero que realmente está a ser partilhado aqui o meu perfil de LinkedIn. Estejam à vontade para contactar. Podem... eu estou sempre disponível para poder até seguir algumas perguntas que queiram ter ou dúvidas, e vamos fazer networking, é isso que também há bocado estávamos a falar, e termino com esta provocação, faço um networking. Perfeito. Nuno, brigadão, espero bater um papo contigo em breve e me coloco à disposição aqui também para ver como que a gente pode criar mais sinergias, tá joia? Abração e até muito em breve, tá joia? Obrigado. Pessoal, vocês viram que realmente eu acho que Portugal, eles fizeram a lição de casa quando a gente fala sobre inovação, startups, e é uma porta de entrada para muitas empresas e profissionais aqui do Brasil para o mercado europeu. Então, fiquem muito atentos aqui a todas as webséries do Grupo Voito, porque eu tenho certeza que algumas delas vão fazer muita diferença para você. Mas, Bárbara, eu queria convidá-la para trazer as provocações, os insights, as reflexões sobre o nosso bate-papo aqui hoje com o grande Nuno.
Olha, eu já trago aqui algumas reflexões que eu acho bem interessante de falar para o pessoal. A primeira delas é que, assim, acho que o mais legal desse quadro é que a gente consegue relacionar com vários conhecimentos, né, de países diferentes e tudo mais. E uma das coisas que eu já relacionei bastante é que você até comentou que a gente tem um mundo empreendedor Israel, e aí uma das coisas que os empreendedores mais falam por lá é justamente essa questão de precisar de ser mais dinâmico, né? Então ele comentou que lá em Portugal, lá está cada vez mais dinâmico, eles estão correspondendo rapidamente, né? Se adaptando com agilidade. E isso também é uma coisa que a gente observou bastante em Israel, e eu acredito que seja simplesmente por causa dessa questão da zona de conforto, né? Eles estão. Não existe zona de conforto lá, eles precisam correr atrás de algo que vai muito além do que está disponível às vezes. Então, essa necessidade também faz com que a gente se coloque à prova todos os dias. Esse foi um dos insights bem legais que eu tirei. O segundo deles é até mesmo em relação a quando ele falou do diferencial da Emito, né? Eu achei muito bacana, porque ele basicamente falou que o principal diferencial ali é simplificar a IoT, né? Diminuir o tempo de ação em mais de 10 vezes. Às vezes, a gente pode até não entender tão bem o que é a IoT, mas a gente sabe o que significa diminuir o tempo de ação em 10 vezes. Então, conseguir traduzir o propósito do negócio para algo que seja de fácil entendimento, né? Que as pessoas, em geral, consigam entender também. Achei muito bacana. E para encerrar, é claro que eu não poderia deixar de falar do networking, né? A gente teve um episódio inteiro aí no mundo empreendedor, Estados Unidos também falando da importância do networking, então nosso público não pode deixar de usar essa ferramenta poderosíssima. Exato, mas olha só, agora eu que vou fazer uma provocação, Bárbara. Fazer networking é importantíssimo, mas se você não souber como fazer, dadas as culturas de cada país, você viu o Nuno falando, pode até queimar uma ponte. Eu acho que é isso que é gostoso aqui do Grupo Voito, porque a gente não pode olhar o conteúdo, nós temos que olhar as entrelinhas. O que os convidados estão trazendo para a gente aqui, muitas coisas são relacionadas ao dia a dia de fazer negócio. Então, para você que almeja conquistar uma vaga de emprego, para você que é empreendedor e quer expandir os negócios, para você que pretende crescer na carreira, compreender essas entrelinhas que muitas vezes é que acaba levando você para o sucesso. Então, eu acho muito válido quando eles trazem essas provocações para a gente, para nós falarmos, puxa vida, mas será que eu estou só levando não porque eu não estou me preparando ou não estou fazendo da forma correta? Porque ter conteúdo não necessariamente quer dizer que você terá sucesso. Então, eu acho que o Grupo Voito, ele tem trazido, seja Israel, Estados Unidos, Brasil, Portugal, pontos de vista diferentes para que a gente reflita a respeito do que fazer e como fazer. Perfeito, André. Selou com chave de ouro. Show de bola. Mas não vai acabar por aqui não, né, Bárbara? Semana que vem, às 13h30, horário de Brasília, nós teremos novos convidados direto lá de Portugal. Por isso, como a Bárbara bem disse, nós teremos vários conteúdos relacionados para que você possa implementar de forma prática e objetiva na sua vida pessoal e profissional. Então não perca, já deixe aquele like, já compartilhe, já acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do Grupo Voito. Abraço e até a próxima quarta-feira.